Boa tarde, eu sou o Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa, hoje trazendo mais um amigo de saraus, mais um nome importante da cena dos saraus, o Nibrissante, o Nivaldo Brito dos Santos e outras versões não identificadas. Sou estrela com mania de grandeza, seguindo órbitas que a vida não alcança. Toco a distância de um tempo ultrapassado, foragindo espaços de solidões coletivas, projeto labirintos em seus planos. E mesmo sem chegar aonde ia, minha missão vai ainda mais longe para devolver a essência da sua virtude. Sou o menino, ourives de corações, adulterando o espírito dos verbos na temperatura que viola o estado do ser. Enquanto restauro bens depreciados, virgens, recordo como gigantes se fazem e invisto todo o meu tempo nesse presente para desenterrar a matéria dos sonhos que alimentam a grandeza do seu amor. Sou defeito de fabricação sob encomenda, recuso toda a lógica dos delírios parcelados. E como não sirvo para agradar gostos fáceis, exponho minhas frações com rastros fundos, refletindo outras versões não identificadas. Exibo velhos egos em ousadia sem etiqueta. E descarrego o peso do nome que me prende, só para provar o quanto também posso ser você. Obrigado, Ni. Eu sei que você está atarefado com 1000 tarefas. O Ni é multifuncional, tem o selinho trovoar, tem as etiquetas dele, tem as camisetas, tem um monte de coisas que o Ni faz. O Ni sabe o quanto ele é importante na cena dos saraus. Muito obrigado, Ni. Continue escrevendo, continue nos deliciando com as suas belezas poéticas. Muito obrigado. Bem, prosseguindo com a nossa 14ª parte a respeito de preposições, continuamos enfocando a preposição, dessa vez a preposição em. A preposição em tem algumas características interessantes. Ela pode, por exemplo, ser empregada no caso de preço, avaliação. A casa foi avaliada em milhares de reais. A outra situação que a preposição em pode ser empregada é em fim, destinação. Vir em auxílio, tomar em penhor, pedir em casamento. Outra situação em estado, qualidade ou matéria. General em chefe, ferro em brasa, imagem em barro, gravura em aço. Uma observação muito importante a respeito da preposição. Tem-se, sem maior exame, condenado este emprego da preposição em como galicismo. Tem-se também querido evitar a expressão em questão por se ter inspirado em modo de falar francês, mas é linguagem hoje comuníssima e corrente nas principais línguas literárias modernas. Podem observar que o mestre Bechara, ele enfatiza que alguns puristas gramaticais querem tratar esse emprego do em como galicismo, mas o próprio Bechara, que já, embora ele já tenha 90 e tantos anos, é uma mente aberta. Ele já é professor há mais de 50 anos, mas ele mantém a mente aberta. Então ele já estranha o fato desses puristas entenderem como galicismo. Conforme nós já falamos, não vamos frisar tanto isso. Tudo que vem de fora tem que ser aceito com naturalidade. Tudo que vem de outros países deve ser aceito com naturalidade, porque nós somos uma nação aberta. E essa abertura nossa vale tanto para pessoas, como vale também para as expressões vernaculares que essas pessoas usam, tudo bem? Vamos ver outra situação do emprego do em. Causa, motivo. Geralmente antes do infinitivo. Agora um exemplo do Marquês de Maricá. Há povos que são felizes em não ter mais que um só tirano.
Uma outra situação, lugar para onde se dirige um movimento, sucessão, em sentido próprio ou figurado. Por exemplo, saltar em terra, entrar em casa, de grão em grão. Mais um emprego da preposição em. Uma observação muito importante. A língua padrão não agasalha este emprego com os verbos vir, chegar, preferindo a preposição a. Ir à cidade, chegar ao colégio, em vez de ir em cidade e chegar em colégio, mesmo porque não é uma construção que nós costumamos empregar no nosso dia a dia. Então nós vamos sempre pelo uso. Então nós falamos normalmente ir à cidade, chegar ao colégio. E são essas expressões que nós podemos usar sem problema nenhum. Forma, semelhança, significação de um gesto ou ação. Exemplo: resoluta estendeu os braços, juntando as mãos em talhadeira e arrojou-se d'alto mergulhando. Esse é um exemplo de mais um emprego da preposição em. Vamos ver agora uma outra preposição importante também, uma outra preposição essencial, que é entre. Denota posição intermediária no espaço e no tempo, em sentido próprio ou figurado. Vamos ver um exemplo. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o sistema era a destruição da dor. É uma situação de Machado de Assis. Como as outras preposições, rege pronome oblíquo tônico, de modo que se diz entre mim e ti, entre ele e mim, entre você e mim, etc. Temos uma situação exemplar. Porque vens, pois, pedir-me adorações, quando entre mim e ti está a cruz ensanguentada do Calvário, do Alexandre Herculano. Nossa, que citação forte, hein, Elide? Muito. Muito forte, vou repetir. Por que vens, pois, pedir-me adorações, quando entre mim e ti está a cruz ensanguentada do Calvário? O importante para nós aqui, a citação é forte, mas o importante para nós é perceber aqui, entre mim e ti. Perceberam? E não entre mim e tu. Então ele empregou muito corretamente a expressão entre mim e ti. Aqui tem que ser o pronome átono e não o pronome tu. Senão ficaria entre mim e tu de uma forma não aceita pela norma padrão. A língua exemplar, como entre eu e tu, entre eu e eles, entre eles e eu e semelhantes, deste último caso, em que o pronome reto não vem junto da preposição entre, ocorrem alguns exemplos literários que a tradição do idioma evita. O que o Béchard está dizendo? Embora o emprego seja considerado não usual dentro da norma culta, vamos encontrar alguns exemplos na boa literatura. Por exemplo aqui, odeio toda a gente com tantas veras dalmas e tão profundamente que me ufano de ouvir que entre eles e eu existe separação formal. Então aqui está um exemplo de literatura exemplar em que o autor preferiu usar o pronome do caso reto, entre eles e eu, em vez de usar entre eles e mim. Provavelmente, como aqui se trata de poema, pode ter sido uma solução poética que o autor encontrou para usar o pronome do caso reto, tudo bem? Vamos ver uma outra situação para a preposição para. Já estamos mudando de preposição agora. Agora é a preposição para. A preposição para denota a pessoa ou coisa em proveito ou prejuízo de quem uma ação é praticada. Objeto indireto, complemento relativo ou complemento nominal. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Aborrecemos o absolutismo nos outros, porque o cobiçamos para nós mesmos. Então aqui está um emprego do para. Vamos ver um outro emprego. A pessoa a que se atribui uma opinião
Vamos ver o exemplo. O pedir para quem não tem vergonha é menos penoso que trabalhar. É uma situação também de Marquês de Maricá. Um outro exemplo, uma outra situação, uma outra aplicação do pronome para. Fim, destinação. A filha deu-me recomendações para Capitu e para minha mãe. Esse não precisa nem dizer de quem é a citação, porque quando se fala em Capitu, imediatamente lembramos de Machado de Assis. Muito bem. Uma outra aplicação da preposição para é, enfim. O ambicioso, para ser muito, afeta algumas vezes não valer nada. Citação de Marquês de Maricá. Estamos quase concluindo as nossas preposições. Em breve vamos mudar para pronome. Bem, hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, como nós aproveitamos. Continuem se inscrevendo no canal, continuem tocando no sininho para receber novas notificações, continuem dando o seu ok, o seu positivo. E coloquem também suas sugestões, coloquem suas opiniões. Eu prometo que eu vou responder a todas, e não é promessa de político não, eu respondo mesmo. Não é verdade, Elide? Sim. Ok. Eu estou também no canal Recanto das Letras, com meus textos. Se quiserem também conhecer um pouco mais do meu trabalho, podem visitar o Recanto das Letras. Para me localizar é muito simples. É só colocar lá no Google, no Dr. Google, Bispoeta. E vão aparecer todas as páginas em que eu atuo, colocando os meus textos, colocando as minhas observações. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde e fiquem com Deus.